Senhor Jesus. Senhor, tua mesa é gloriosa, tua mesa é edificada. Senhor, é refrescante essa reunião. Participar desse dom, desse vinho, nossa identificação na morte e na redenção eterna do Senhor. E assim, Senhor, nós temos a vida eterna, nós temos o Espírito eterno em nós. Louvado seja o teu nome. Nós somos um com o Senhor. Nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma esperança, estamos no mesmo corpo, Senhor, e participamos da mesma obra de amor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por essa reunião. Senhor, desfruta dessa reunião. Essa reunião é para ti, Senhor. Em memória do Senhor, estamos anunciando a tua morte, até que o Senhor venha. Mais um domingo, amemos daquele dia, Senhor, em que o Senhor vem nos buscar. Senhor, ganha mais nosso coração para ti. Possamos cada dia mais, Senhor, nos abrir ao teu amor, nos abrir ao teu Espírito, nos abrir ao teu trabalhar. Faz de nós vencedores. Como vencestes, quero eu. Como venceste, Senhor, eu quero vencer. Nós queremos vencer. Queremos partilhar da tua glória. Senhor, nós sabemos que para isso o Senhor precisa trabalhar em nós. Sabemos que o Senhor precisa destruir muita coisa dentro de nós. E para isso, Senhor, o Senhor precisa usar tantas situações. Ainda temos resistido tanto ao teu trabalhar, Senhor. Mas, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor é aquele que quer nos fazer reinar. Oh, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor. Só o Senhor que nos conhece. O Senhor sabe como aqui estamos. Fala para nós, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, venha nos ensinar. Venha abrir a tua palavra. Venha nos iluminar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente vai compartilhar uma palavra extra, né, que está dentro do encargo da ressurreição. Isso o Enio ontem ele compartilhou mais um aspecto da ressurreição em relação à realidade, né? Porque o fato, irmãos, nós não estávamos presentes. O fato aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ali na cruz do Calvário, ali no Gólgota, aquelas pessoas daquela geração, elas presenciaram aquilo ali, mas o fato, irmãos, na verdade, só Deus estava vendo o que estava acontecendo ali. Nem os homens entenderam o que estava acontecendo ali. O Senhor sabia o que estava acontecendo ali e Deus sabia o que estava acontecendo ali. Aquele dia ali, irmãos, foi um espetáculo para o universo. Principalmente no que diz respeito às regiões espirituais. Não para as regiões naturais, mas espirituais. Naquele dia ali, os salmos falam o que aconteceu naquele momento quando o Senhor estava sendo crucificado ali na cruz. E, irmãos, se vocês lerem um salmo, vocês vão ficar impressionados. O registro que o Espírito Santo, ao inspirar aqueles profetas que falaram a respeito de Cristo e os sofrimentos que viriam a Ele. E que culminou na sua morte, né? Então, irmãos, a cruz de Cristo foi um fato, como também a sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele morreu, ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas também ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, irmãos, Deus o ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E o irmão compartilhou ontem que quando Cristo ressuscitou, Deus estava mostrando para o universo que agora sim, a vontade de Deus pode ser cumprida. Que agora sim, todo aquele que nele crê é justificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é um fato, tanto a morte, quanto o sepultamento, quanto a ressurreição do Senhor. Nós não estávamos presentes, mas é um fato. Por isso que Hebreus 11, quando vai falar de fé, Hebreus, ele dá uma designação do que é fé.
Hebreus capítulo 11. Abra aí, irmãos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Verso 1. Olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você percebe? É a fé, irmãos, que torna real para mim o fato. É a fé que torna real para nós tudo aquilo que Cristo realizou. O fato. A palavra no original é assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a substantificação de fatos que se não veem. Você sabe o que quer dizer substantificar? É tornar real aquilo que eu e você, que a gente não viu. Substantifica, torna real na nossa vida. Então, quando o evangelho é pregado, que a gente crê, tudo que é real no anúncio do evangelho torna-se real para nós. Então, quando você creu no evangelho, tornou real de que quando Cristo morreu, você morreu com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, você foi sepultado com Cristo. E quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, você ressuscitou com Cristo. Quando você creu no evangelho. Quando uma pessoa não crê no evangelho, não é real para ela. Se não é real para ela, não pode se tornar manifestação na vida dela. Você percebe? Então, por isso que a fé, ela é crucial para o nosso viver cristão. Porque a fé, na verdade, é o que nos liga a Deus. A fé é o que faz a gente desfrutar, experimentar e participar de tudo o que Deus é, tudo o que Deus planejou e tudo o que Deus tem para nós, segundo a sua vontade. Por isso que aí em Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ontem, uma irmã falou que o filho dela perguntou a ela e disse assim: mãe, a senhora crê em Deus? Mais ou menos assim, não foi? Ela disse: creio. Mas como se a senhora não vê? Cadê Ele? Cadê Deus? Me mostre Deus. Irmãos, Deus não vai aparecer agora. Não adianta você orar, pedir para Ele aparecer. Ele não vai aparecer. Esse não é o momento da gente ver Deus. Não é o momento. Mas a Bíblia garante que um dia nós haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje não é o momento de ver Deus, mas é o momento de crer em Deus. É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa falar para nossos filhos. Você não tem como dizer para seu filho que Deus está presente. Não tem como. Mas você pode dizer: a gente precisa crer, filho. A gente precisa crer no que diz a palavra. Porque, irmão, nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Então, hoje é realidade. Realidade é oculto. Não é manifestação. É realidade. Só Deus sabe o que realmente eu e você nós estamos vivendo. Só Deus sabe, irmãos. Irmão nenhum sabe. Esposa nenhuma sabe. Porque só quem conhece o coração do homem é Deus. E a realidade está relacionada com o coração, não com obras, não com atitudes, porque isso é aparência. Se tudo que eu faço não provém de um coração real, é aparência, vai passar. Tudo que é aparência vai passar, irmãos. Toda obra de madeira, feno e palha vai ser queimada.
O que vai permanecer? Só aquilo que é inabalável. O que é que vai permanecer? Deus, sua palavra e aquele que faz a vontade de Deus. Que obra vai permanecer? Ouro, prata e pedras preciosas. Irmão, você acha que Deus nos engana? Que Deus nos ilude? Não, irmão. Deus deixa a gente convicto do que eu vou escolher e do que você vai escolher. E também Ele deixa a gente convicto do que nós iremos ser retribuídos quanto às nossas escolhas. Por isso, irmãos, sempre foi, sempre será, até aquele dia que o Senhor voltar. Deus sempre nos dá o direito de escolha. E Ele retribui a nós mediante as nossas escolhas. Não é Ele que dá. Ele dá aquilo que eu e você escolhem. Então, irmão, quando a gente vai falar da ressurreição, é uma esperança para nós. Como o irmão falou ontem. Por quê? Porque é a ressurreição que vence a morte. E tem até um ditado que diz: qual é? A esperança é a última que morre. E tem até um ditado que diz: tem jeito para tudo, mas só não tem jeito. Essa pessoa é uma incrédula. Essa pessoa que cita essa frase, ela não creu nunca no Senhor, ou se ela creu, ela está em apostasia. Porque nós não devemos dizer isso. Porque a nossa esperança morreu e ressuscitou. Amém. E a última esperança não é a que morre. A última esperança é aquela que vai voltar. É o Senhor. Mas acontece, irmãos, que as pessoas escolhem viver pelo cartesiano, pelo natural, né? O irmão Pedro está compartilhando que o homem natural vive pelo cartesiano, pelo tridimensional. Mas os cristãos verdadeiros vivem pela fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O irmão leu ontem, o que é que Paulo diz? Não mais eu, mas Cristo vive. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, sempre que você começar a desacreditar, é um alerta. Você está entrando em apostasia. Corra rápido. A fé é a saúde espiritual, assim como o sangue é a saúde do corpo. Quando você começar a sentir fraqueza espiritual, irmão, procure um irmão. Amém. Procure o Senhor. Não deixe permanecer nessa situação, porque você vai terminar entrando em apostasia. E o que os irmãos mais estão falando hoje lá na conferência é que nós estamos vivendo os últimos dias. E dizer que nós estamos vivendo os últimos dias é dizer que nós estamos vivendo a apostasia. Não a apostasia, porque sempre houve apostasia. Houve apostasia com o povo de Israel, houve apostasia na época de João, na época de Paulo, mas nós estamos vivendo a apostasia, que depois vem o quê? O anticristo. E aí, irmãos, nossas escolhas vão permanecer as mesmas? Porque a ressurreição, irmãos, esse poder, não foi para que eu viva a minha vida do mesmo jeito como eu vivia antes. Mas para que a gente viva para Deus. Amém? Se viver uma vida em contato com o pecado. Se viver uma vida envolvida com as coisas do mundo, presa pelas coisas do mundo, preso pelas coisas do mundo. Mas uma vida em ressurreição. Uma vida que serve a Deus em ressurreição. Você não pode servir a Deus em você mesmo, porque você está na morte. Na sua carne é morte. Mas quando nós vivemos no Espírito, nós servimos em ressurreição. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Abra aí Romanos capítulo 6, que vai falar mais ou menos o que o Suene compartilhou ontem. Romanos capítulo 6. A gente cantou aquele, né? Como venceste, quero morto contigo fui na cruz. Isso mostraste-me, Senhor. Não há maneira além da cruz. De hoje eu ser um vencedor. Minha também é tua cruz. Em minha luz vem esplender. Ao crer contigo já morri. Perde o mundo o seu poder. Mas no dia a dia a gente está pecando.
No dia a dia a gente está vivendo uma vida presa às coisas do mundo. Ainda a nossa esperança está no nosso trabalho, está em ganhar dinheiro, está em outras coisas que não é o Senhor. Sejamos sinceros, irmãos. Deus conhece nossos corações. Não adianta nos enganar, porque a gente não engana o Senhor. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Irmãos, não é que o pecado morreu, é que nós morremos para o pecado. É diferente. O pecado segue existindo na nossa carne. Mas vamos lá, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui não é batismo nas águas não, tá, irmãos? Muitos irmãos pegam esses versículos para falar de batismo nas águas. Então, se um crente não foi batizado na água, então ele não tem essa realidade. O batismo aqui, a palavra batismo quer dizer imersão. Paulo está dizendo que Deus nos colocou em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, na sua morte, nós fomos colocados nessa morte. Aí ele diz o quê? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Mas para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Viver em ressurreição é andar em novidade de vida. Não é ser religioso. Não é vir para a reunião pesado porque eu tenho que vir para a reunião. Isso não é novidade de vida. A Bíblia diz que quando nós vivemos no Espírito, nós temos justiça, paz e alegria no Espírito. Quando a gente vem para a reunião em novidade de vida, a gente vem para desfrutar, porque essa é a vontade do Senhor. Ninguém que anda em novidade de vida fica triste diante da vontade do Senhor. Fica alegre. Esbanja o seu prazer, expressa essas emoções por esse corpo que ainda é caído. Mas glorifica a Cristo nesse corpo. Andar em novidade de vida, irmãos, é andar sabendo o que Deus quer para a nossa vida. Andar em novidade de vida é com os olhos de Deus, ver como Deus vê e não como os homens veem. É isso que o Senhor precisa abrir em nós, em nosso coração. Por isso Paulo orou em Efésios capítulo 1, para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abrir os olhos do nosso coração, iluminando os olhos do nosso coração, porque nós andamos em trevas, embora sejamos salvos. Somos como muitos ímpios que não sabemos para onde vai, nem de onde viemos, porque nós não cremos. A finalidade de Cristo ter morrido e ressuscitado foi para que, no fato, eu e você andemos em novidade de vida. Olha o verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você foi unido com Cristo na morte dele? Certamente você também é unido com ele na semelhança da ressurreição. O verso 6, sabendo isto, Deus quer nos dizer uma coisa nessa manhã, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. As pessoas que não creem no Senhor servem ao pecado como escravo. Nós não servimos mais ao pecado como escravo, porque nós já morremos com o Senhor. E a palavra aqui, corpo destruído, não é destruído, não está certo, é anulado, desempregado, porque o corpo do pecado está aqui, ó. Ele não foi destruído, ele será destruído. Mas eu, hoje, posso não mais viver uma vida em escravidão do pecado, mas escravo do Senhor. Por isso que ele diz aqui assim, ó, verso 7, que aqui diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aqui não são pecados. Quem nos justifica de pecados é o sangue de Cristo. Mas quem nos justifica do pecado, da natureza pecaminosa que condena o homem à morte eterna, é a cruz de Cristo. É crer na cruz de Cristo. É morrer com Cristo para o pecado.
E muitos não entendem isso, irmãos. A diferença de pecado, pecados e pecador é crucial na Bíblia. E por a gente não entender, a gente não consegue viver a realidade. Ou quando vivemos essa realidade, não entendemos o que está acontecendo. E aí a gente deixa de fazer. E aí ele diz agora no verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos também, viveremos. Amém? Vamos ler de novo? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, Cristo vive. Nós vivemos com Ele em ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o que? O verso 9: sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Antes de Cristo morrer e ressuscitar, já havia ressurreição no Antigo Testamento. O Senhor mesmo ressuscitou Lázaro de 4 dias mortos. Já era 4 dias, já estava entrando em corrupção, por quê? Cheira mal. Mas ele ressuscitou, mas não é essa a ressurreição. Lázaro voltou a viver com o pecado na carne, escravo do pecado, e ainda morreu. A ressurreição de Cristo, ninguém ainda participou em manifestação. Porque ele foi o primeiro. Cristo o primeiro. Sabe o que é essa ressurreição? Ele ressuscitou para não mais morrer. Ele ressuscitou incorruptível. Ele ressuscitou imortal. Ele ressuscitou com um corpo de glória. É essa ressurreição, irmãos, que é o poder do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É essa ressurreição que é a minha esperança e a tua esperança. É a ressurreição de Cristo. E aí o que é que ele diz no verso 10? Verso 11, não, verso 10, o que é que diz? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para... Mas agora, mas quanto a viver, vive para Deus. Se você tiver essa realidade na sua vida, experimentar essa realidade na sua vida, você morreu para o pecado, você vive para Deus. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu no que diz respeito à questão do pecado, porque ele foi feito pecado por nós. Ele nunca pecou, mas ele foi feito pecado por nós. Por isso, irmãos, a oração do Senhor: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ali o filho perde pela primeira vez a presença do Pai, por minha causa e por tua causa. Ele perdeu a presença de Deus por uns segundos, por uns minutos, para que eu e você ganhasse a presença de Deus para toda a eternidade. Será que nós valorizamos isso? O sofrimento do Senhor não foi um sofrimento no corpo. O sofrimento do Senhor não foi o sofrimento da cruz. O sofrimento do Senhor foi saber que ia perder a presença do Pai. Será que nós valorizamos isso que Ele fez, irmão? Será que para nós a presença de Deus é tudo na nossa vida? Essa é a finalidade do fato da ressurreição para nós. E o verso 11 diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo Jesus. Paulo, ele entendeu, tudo é em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Tudo é em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, porque fora de Cristo não há nada com Deus. Quem não tem Cristo não tem Deus. Quem tem Cristo tem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no verso 12, agora lá, conclusão: portanto,
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado tem reinado no seu corpo mortal? Não é mais para reinar. De maneira que nós obedecemos às suas paixões. Paixões do pecado, é personificado. Porque nada inanimado tem paixão. Pecado não é uma força, pecado é uma natureza com expressão personificada. Ele tem domínio, ele governa, ele tem desejo, ele tem paixão. E as pessoas que são pecadoras são escravas desse pecado. Pecado. Está dando para ver, não é, irmãos? Velho homem. Corpo do pecado. Se nós entendermos isso aí, irmãos, será crucial para a nossa vida. Essa mensagem, se o Senhor conseguir mostrar isso para a gente hoje, eu creio que o Senhor vai estar satisfeito com essa palavra hoje. Pecado, velho homem. Tá bom? Tá melhor, irmão, vermelho? Amém. Esse irmão está dizendo ali, todo mundo está vendo, né? E corpo do pecado. Tá dando para ler, irmãos? Ó. Sempre essa é a sequência. O que é que Deus fez? Ele não tirou o pecado. Nem destruiu o corpo do pecado. Ele crucificou o velho homem. Se o pecado não tem mais um mensageiro para mandar a ordem para o corpo do pecado executar, como então que essa vontade vai ser feita? Aleluia! Deus é sábio! Amém? Mas se Deus destrói o corpo do pecado, nem você existia. Mas se Deus destrói o pecado, como então eu vou saber cumprir a vontade de Deus e obedecer a Deus? O velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desempregado. Se há um seguro-desemprego, é para o corpo do pecado. Porque a obra de Cristo é a segurança. Mas na realidade, que eu preciso? Fé. Exercitar a minha fé. Quando eu sentir que começa a desacreditar, eu preciso da palavra do Senhor. Eu preciso da reunião. Eu preciso ouvir mensagens que venham me fortalecer na fé. Senão, embora isso seja um fato, não será a minha experiência. Vamos para lá? Para terminar? Verso 12, ele diz: não reine, portanto, o pecado. Não reine, portanto, o pecado. Ele diz o quê? Em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você percebe? O corpo do pecado tornou-se o corpo mortal. Aos olhos de Deus, o nosso corpo é mortal. Ele não é mais o corpo do pecado. Por quê? Porque o velho homem foi crucificado. Ele não faz mais a vontade do pecado, mas ele, como mortal, é para fazer a vontade de Deus. Você vai ver aqui no contexto, ele vai dizer isso. Esse é o objetivo da realidade da ressurreição na minha vida e na tua vida. Aí o verso 13: nem ofereçais. Quem oferece? Quem oferece? Nós, irmãos. Nem ofereçais o quê? Cada um os membros do seu corpo ao pecado. Por quê? Como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por que é que eu posso oferecer o meu corpo a Deus e os membros do meu corpo como instrumento de justiça? Porque eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Isso é a realidade.
Mas se oferecer ao pecado, eu vou praticar pecado. Vamos lá? Parou não. Tem mais. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você está debaixo da lei? Da lei Cristo nos resgatou. Nós estamos debaixo da graça. Agora, esse é o fato, mas na minha experiência e na tua experiência, se eu oferecer para o pecado, eu vou pecar. Nós não devemos dizer que não temos pecado, porque a natureza pecaminosa está aqui. Então, irmãos, o poder da ressurreição, que Suênio falou ontem, a realidade da ressurreição é para me fazer viver uma vida para Deus hoje, vencendo o pecado e vencendo a morte. Mas a ressurreição não só tem a realidade, não só tem o fato, tem a manifestação. E é a manifestação que de vez esse corpo do pecado vai ser destruído. Que está em 1 Coríntios 15. A gente morreu com Cristo. Paulo também tem algo para dizer em Colossenses capítulo 3. Uma pessoa do mundo que está buscando essas coisas, ela está vivendo para o que ela nasceu. Não está errado não. Agora o que está errado é a gente que nasceu de Deus, que nasceu do alto, está buscando essas mesmas coisas para as quais a gente já morreu. Então quem está sendo enganado sou eu e você, não são as pessoas do mundo. É nós que estamos andando no engano quando nós não andamos naquilo que Deus preparou para nós. As pessoas do mundo não podem viver o que a gente vive porque não é realidade para elas. Elas não têm identificação com Cristo, mas nós já cremos, nós temos identificação com o Senhor. Temos identificação com a morte do Senhor. Temos identificação com a ressurreição do Senhor. E com o seu sepultamento, onde ficou o velho homem. Vendo? Aí por isso que aí Colossenses capítulo 13, ele diz assim, ó, uma conclusão também, no verso 1. Portanto, vamos ler? Portanto, se fostes passado, ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Mas nós estamos buscando as coisas da terra quando nós nascemos do alto. Está errado. Nós somos para aquilo que nós nascemos. Quem nasce dos pais é para o mundo. O próprio Senhor Jesus falou isso. Quando uma mãe gera o filho, ela sente dor, mas depois sente uma grande alegria ao ter dado à luz para o mundo o filho. Mas uma vez que eu e você creu no Senhor, nós nascemos de Deus. E quem nasce de Deus é para viver para Deus. Nascer do alto é nascer de Deus. A palavra de novo ali em João capítulo 3, não é o que os espíritas ensinam, porque eles não entendem isso. Nascer de novo é nascer de Deus, é se tornar um filho de Deus. Só que nós nascemos filhos de Deus, tecnon, crianças, e ainda somos carnais. Ainda buscamos as coisas da carne, ainda satisfazemos nossos desejos carnais, porque somos crianças em Cristo. Mas até quanto? Quanto tempo vai passar para a gente ser ruió, filho maduro? Quanto? Eu e você que faz a escolha, não é Deus. E de ruiós ele quer nos fazer filhos herdeiros. Mas é Deus que vai fazer você filho herdeiro? Forçando? Não, isso não é do feitio de Deus. Deus não é assim. Deus não força ninguém. Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ah, então é pelo Espírito do Senhor? Então é poder demais. Porque vocês sempre resistem ao Espírito. Hein, irmão? Porque a gente sempre resiste ao Espírito. Então o fato da ressurreição é para que eu e você, a gente possa viver uma vida hoje para Deus. Pregar o Evangelho é para a gente sair com prazer, porque isso é para Deus.
Mas a gente, quando vai pegar o evangelho, parece que vem 50 quilos sobre a cabeça da gente e a gente não sai do canto. Mas se for para trabalhar secularmente, vai com alegria. Por quê? Porque sua esperança e minha esperança ainda está nessas coisas da terra. O que o irmão Pedro mais tem falado nessa conferência de jovem é que nós devemos mudar o foco. O nosso foco é Deus e a sua vontade. E o Senhor não vai deixar a gente passar necessidade, não. A gente precisa confiar no Senhor que nos guarda. Socorro, irmã, foi o Senhor que te guardou. Viviane, irmã, foi o Senhor que te guardou. Jesus andava na terra por meio de todos aqueles homens que iriam matá-lo. Tentaram matar o Senhor várias vezes. Por que não matou? Porque ninguém toca no ungido do Senhor se Deus não entregar. Se Deus não entregar, ninguém toca no ungido do Senhor. Enquanto não chegou o momento que Ele haveria de dar sua vida por nós, em favor dos injustos, dos pecadores, dos ímpios, o justo morrer pelos injustos, o santo morrer pelos pecadores, até que não chegou esse dia, ninguém tocava no Senhor. Até Herodes quis alarmá-lo. E disseram assim ao Senhor: vai pregar em outro lado, porque Herodes está dizendo que vai mandar te prender e matar. O Senhor diz: vai, diz essa raposa, hoje eu faço isso e aquilo, e amanhã no terceiro dia ressuscitarei. Aleluia! Mas se não vivemos essa realidade, viveremos com medo. Com medo de bandido entrar em casa, com medo de bandido entrar no nosso trabalho, com medo de muita coisa. Por quê? Porque nós somos aperfeiçoados no amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Viver em ressurreição, irmãos, é Deus nos concedendo a realidade de vivermos como Cristo viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! O Senhor não quer que a gente viva como viveu Abraão. O Senhor não quer que a gente viva como viveu João Batista, Moisés. Não! O nosso modelo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então ele diz o que? No verso 2: pensai nas coisas lá do alto. Como é que eu busco as coisas lá do alto se eu estou na terra? Quando eu penso nas coisas lá do alto. É a mesma coisa, colocar a mente no espírito. Você sabia que no seu espírito há os céus? Por isso que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas onde Cristo está? À direita de Deus, e no teu espírito e no meu espírito. Então nosso espírito traz a realidade de tudo que Deus é, tem e planejou para nós. Por isso a insistência do Senhor que vivamos no Espírito, irmãos. Aí ele diz o que mais? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas por quê? Porque morrestes. O que mais? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. 4. Quando Cristo, amém? Quando é um tempo. Quando Cristo, que é o quê? Que é a nossa vida, aí vai fazer o quê? Se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo é a nossa vida, amém, irmãos? Amém. Quando Ele se manifestar, é sua volta, é a sua volta gloriosa. Então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo para que serve a realidade da ressurreição? Está vendo para que serve o poder da ressurreição? Satanás tem o poder da morte. Deus tem o poder da ressurreição. Amém. Satanás tem o poder da morte. Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Quem a gente escolhe servir? A pergunta é sempre essa, irmãos. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Quem a gente serviu? Quem a gente está servindo? Nós estamos servindo ao Senhor. Porque dele nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, essa ressurreição traz para a gente essa realidade. Esse poder da ressurreição que está em nós, que é o Espírito. Vocês sabiam que o poder da ressurreição é o Espírito Santo? Abra aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Por que é, irmãos, que eu posso dizer que Deus está em mim? Porque o Espírito Santo está em mim. Porque eu posso dizer que o Filho está em mim? Porque o Espírito Santo está em mim.
Porque eu posso dizer que eu tenho o amor de Deus, porque o Espírito Santo está em mim. Porque eu posso dizer que eu tenho a alegria de Deus, porque o Espírito Santo está em mim. Irmãos, então tudo que é real em Deus, é real no Espírito Santo, pode ser real para mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Espírito Santo é uma porção da realidade de Deus em nós. Ele não nos dá o Espírito por medida, mas à medida que nós experimentamos o Espírito, nós tocamos na plenitude de Deus. Aí ele diz aqui, ó, Romanos capítulo 8, abra aí. Vamos achar? A partir do verso 10 e 11, escute isso, preste atenção, olha o que o Senhor tem a dizer para nós. Se porém Cristo está em vós, o quê? O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o quê? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Só tem uma parte no seu ser que é vida, seu espírito e o meu espírito, por causa da justiça. Mas agora, à medida que eu pego minha mente, que é a parte líder da minha alma, e coloco no espírito, minha alma também começa a ser vivificada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o que então agora no final? No verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! O Espírito é a realidade de tudo que o Pai planejou, de tudo que o Filho executou, Ele traz para nós. Mas nós precisamos de fé para substantificar em nosso viver. Amém, irmãos? Bati até aqui. Amém? Então, irmãos, a gente pode viver isso. Não é para aquele dia, não. É para hoje. Se Paulo viveu, se Pedro viveu, se Marcos viveu, se os 11 viveram, se os 12 viveram, se 500 viveram, porque eu e você não pode? Porque é nossa escolha. A nossa escolha é o segredo. Aquilo que eu escolho, eu busco. Qual é nosso tesouro? O Senhor disse que onde está nosso tesouro, aí está nosso coração. Então, irmãos, sejamos sinceros, nosso tesouro não é o Senhor ainda. Vez por outra eu me lembro dele, quando vem algum problema, quando eu estou precisando de alguma coisa, aí eu estou na multidão, buscando a Deus por aquilo que Ele pode me dar, não pelo que Ele é. Mas foi para isso que Ele nos deu a realidade da ressurreição? Para vivermos para nós mesmos? Não, mas para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o poder da ressurreição é para nos trazer uma realidade que eu e você nunca poderíamos viver se não fosse o poder da ressurreição. Se não fosse o Espírito em nós. Agora, detalhe, esse Espírito está em nós, mas eu e você ainda pode não estar vivendo essa vida. Podemos ainda estar achando que a vida cristã é uma vida religiosa. Podemos achar que reunir ainda é uma prática religiosa. Como as pessoas dizem, religião de crente, religião de católico. Satanás é sutil demais, né? Confunde tudo. Religião de crente, religião católica, religião protestante, religião tal. Mentira do diabo. Nós não somos religiosos se vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, nós somos verdadeiros cristãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E o irmão, ele compartilhou, o reino dos céus tem 3 aspectos na Bíblia: realidade, aparência e manifestação. Ele falou que todos os cristãos estão dentro de uma aparência em seu viver, mas poucos estão vivendo a realidade. Então esses que vivem a realidade se manifestarão no reino milenar. Ô irmão, peraí, eu não preciso de nada para entender isso aqui não, isso é verdadeiro, irmão. Aquilo que eu sou hoje, eu serei amanhã. A morte não vai me mudar. Os irmãos acham que a morte muda alguém, como muitos ensinam por aí. Depois que morrer, está no céu com Deus, né? Mas enquanto está na terra, é ateu. Deus não existe, isso é conversa. Mas depois que morre, vai com Deus. Irmão, morte não muda ninguém.
até minha alma, como eu morri no Senhor, eu vou ressuscitar. Se eu morri vencedor, vou ressuscitar vencedor. Se eu morri em vergonha, vou ressuscitar em vergonha. Porque a Bíblia diz que tem uns que vão ressuscitar para vergonha. Essa palavra tem que ser dura mesmo para a gente, irmão. Chega da gente estar tomando leite. Já chegou o tempo do Senhor nos fazer vencedores. Os hebreus passaram 5 anos, continuaram meninos. E Paulo, vocês deveriam já ser mestres, devendo ao tempo decorrido. Vocês deveriam ser palavra da justiça. Sabe o que é a palavra da justiça? É a palavra que mostra para meu eu e teu eu onde é a nossa posição. No nossa, tomar a nossa cruz. Isso é a palavra da justiça. Que Deus não vai alimentar a nossa alma, dando a nós esperança dele fazer algo para nós nesse mundo. Porque ele sabe que o que ele nos der nesse mundo, ele vai nos tornar cada vez mais escravos desse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Salomão pediu longevidade a Deus. Salomão pediu destruição dos seus inimigos. Salomão pediu riqueza. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria para guiar o povo de Deus. E o que foi que Deus disse? E verdadeiramente está no teu coração. Mas e como terminou a vida de Salomão? A riqueza prova o coração do homem. Salomão se prostituiu com 700 mulheres, 300 concubinas. Salomão deu a sua carne tudo que um homem em queda deseja. E ele diz, vaidade de vaidade. Você quer experimentar dizer isso, irmão? Ou a gente quer dizer hoje, para mim o viver é Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu não quero esse viver de engano. Eu quero viver de realidade. Amém. Embora eu trabalhe, mas o trabalho não é o meu foco. O meu foco é viver o Senhor. Porque foi para isso que o Espírito entrou em mim e você, para nos dar essa realidade de ressurreição, irmão. E eu estou falando isso para os irmãos, já é como minhas palavras, mas meus ouvidos são os mais próximos. E a quem muito é dado, muito será cobrado, ou vocês acham que não? Vocês acham que o Senhor está falando isso para nós, ele não vai cobrar o que ele falou? Vai sim, com certeza, porque Deus é justo. Mas se o que o Senhor tem falado, nós abrirmos nosso coração, e guardarmos essa palavra de maneira que nós vivamos essa realidade, nós seremos vencedores. Amém? Amém? O Senhor não quer nos dar muito para cobrar muito, não. Ele nos quer dar muito para nos fazer vencedores. Amém? E onde é que eu estou? Sim, estou em Cristo. Mas qual é a passagem, irmão? Sim. Então o 11, irmãos, diz assim, ó, se habita em vós, escute isso, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Então o que ressuscitou a Jesus? O Espírito. De quem? De Deus. Aí eles o quê? O que mais? Vamos ler, irmão? Dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vai fazer o quê? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O irmão no alimento diário, a partir da sexta-feira, eu acho que sexta-feira ele começa a falar da ressurreição, do galardão e do juízo eterno. Não é assim? Não foi assim? Abra aí Daniel capítulo 12. Bem rápido, irmãos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Daniel capítulo 12. Daniel, se você olhar na luz da Bíblia, praticamente ele foi o primeiro a ouvir do Senhor que ele seria um vencedor. Daniel capítulo 12. Mas o Senhor disse uma palavra antes de falar que ele ia ser vencedor. Daniel capítulo 12. 12. Daniel capítulo 12. A gente vai ler verso 2 e o verso 3. Para Daniel, naquele tempo, antes, 500 anos praticamente antes de Jesus, Daniel estava ali. Naquela Império Babilônico. No primeiro cativeiro do povo de Israel, na época do rei Jeoaquim, que reinava na Judéia, e aqui ele estava agora em cativeiro, e ele agora vai falar palavras que o Senhor falou a ele na comunhão com o Senhor, e ele vai dizer aqui, Daniel capítulo 12, verso 2, escuta só,
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas sabe como é que está no original? Não tem esse uns. No original está assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e outros para o horror eterno. Muitos dos que morrem vão ressuscitar para a vida eterna, mas muitos dos que morreram vão ressuscitar para a vergonha e outros para o horror eterno. Mas não é Deus que faz essa escolha. Não é só Deus que faz essa escolha, é o homem. Agora escuta só o verso 13. Ele agora vai falar para Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Se Daniel não seguisse até o fim, o que é que vem depois? Pois descansarás, e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, o vencedor. Porque a história registra que Daniel seguiu seu caminho até o fim. Nós precisamos seguir o caminho até o fim. Sabe qual foi o fim de Daniel? Quando ele descansou. Sabe qual é o nosso fim? Ou a gente descansar, ou o Senhor voltar. Porque os dias de Daniel estavam muito distantes desse dia do fim. Mas o nosso não. Por isso, irmãos, nós podemos ser vencedores vivos. Nunca passar pela morte física. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Imagina aí. O que a biologia diz que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, a gente nunca vai morrer, vai contrariar o ensino da biologia. Porque nós seremos vencedores vivos. Não estou entendendo? Então, irmão, a ressurreição é verdadeira. A ressurreição de Cristo é um fato que aconteceu. Por isso que eu e você estamos aqui. Por isso que o Evangelho está sendo pregado. Por isso que muitas pessoas estão sendo salvas. Por isso que muitas pessoas estão servindo ao Senhor. Por quê? Porque Cristo de fato ressuscitou. Mas não somente Cristo ressuscitou, Ele ascendeu e está à direita do trono da majestade. E Ele vai voltar. E Ele, quando volta, Ele não vem mais como aquele Jesus de Nazaré, em carne e sangue, com um corpo fraco, mortal. Não, Ele vem em glória, em poder, como um juiz, para julgar, irmãos. Não estão entendendo? Então, irmãos, essa questão da ressurreição é o que é crucial no Evangelho. Por isso que o irmão leu ontem Paulo dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação. Se Cristo não ressuscitou, para quem está pregando o Evangelho? E vã a tua fé e a minha. Porque se Cristo não ressuscitou, que esperança nós temos? E aí ele diz mais ainda, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda nós perecemos, porque permanecemos nos nossos pecados. Mas ele diz uma coisa. Mas de fato, louvado seja o nome do Senhor, Cristo ressuscitou. Está vendo? Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou. Está vendo, irmãos? Fato, Cristo ressuscitou. Aí ele vai e diz, sendo ele as primícias dos que dormem, ou o primeiro dos que dormem. Abra aí, 1 Coríntios 15, bem rápido. Falar um pouco agora dessa manifestação bem rápida. Peço que o Senhor venha nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, escute isso, também por um homem veio a ressurreição dos... Não podia vir por Deus, tinha que vir pelo homem, porque Deus é justo. Quando o homem pecou, olha o tamanho do problema.
quando o homem pecou, o homem, ele infringiu a Deus. E Deus tornou-se inimigo do homem. Então, como reconciliar o homem com Deus? Por um lado, tem que ser um homem para sofrer a pena de ter infringido a Deus. E por outro lado, tem que ser Deus para poder reconciliar o homem com Deus. Por isso que Jesus é Deus e é homem. Ele como Deus, ele veio reconciliar. E ele como homem, ele pagou, ele sofreu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Só Deus para planejar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas esse homem não podia morrer e ficar na morte. Porque então acabaria tudo para nós. Então ele morre e Deus o ressuscita. E ele em ressurreição, ele é o segundo homem. Ele não é o último homem. Ele é o último Adão, mas ele é o segundo homem. Como o último Adão, ele terminou tudo aquilo que desagradou a Deus. Mas como o segundo homem, ele é o cabeça de uma nova geração, de um novo grupo de pessoas que vão servir a Deus por toda a eternidade. Amém. Senhor Jesus! Eu tenho que ver isso. Para a minha fé ser fortalecida. Eita, Jesus da glória. Vamos lá, irmãos, verso 22. Porque assim como em Adão, ele está explicando quem é o primeiro homem, porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O outro homem. Está vendo, irmãos? Aí que mais? Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Irmãos, Deus é um Deus de ordem. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez é em ordem. Não há confusão. A confusão está na minha mente e na tua. Nós somos confusos em nós mesmos. Deus não. Deus é em ordem todas as coisas que Ele faz. Aí diz o quê? Cada um, porém, por sua própria ordem. Vamos ler? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a ressurreição. Cristo já ressuscitou. Ele é a primícia. Mas depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Vamos lá, verso 24. O que é que diz? E então virá quando? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e... Aí o verso 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos... Verso 26. O último inimigo a ser destruído é a... Quando eu me reunia na Ebenezer, que eu via aquelas peças, né? Do grande trono branco, era Jesus aqui, e no trono branco Deus Pai. Onde é que diz isso na Bíblia? O Pai não julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. No trono branco é o juízo do Filho sobre os incrédulos. O trono de Cristo é o juízo do Filho sobre nós, seus cristãos. O trono da glória é o trono de Cristo sobre as nações no final da grande tribulação. Está na Bíblia, irmãos. Está vendo? Está na Bíblia. Porque o último inimigo que ele tem que reinar é a morte. E onde é que a morte é aniquilada? Apocalipse capítulo 20. O que é que diz? E a morte foi lançada no lago de fogo. E onde é que está aquilo ali? O trono branco. Vocês estão vendo? Vamos mais para frente. O que é que diz? Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. O que mais? E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Esse aquele é com A maiúsculo, é Deus Pai. Só tem uma pessoa que não está subordinada ao Filho, o próprio Pai. É rico demais. Aí ele vai dizer o que mais no 28? Quando, porém, peraí, está sujeita ou não está sujeita? Diz que ele sujeitou o Pai. E agora diz, quando, porém,
que está entrando em contradição. Sujeitou é fato, quando, porém, é manifestação, visível aos olhos dos homens. Quando o Cristo descer dos céus, as pessoas vão dizer, realmente Ele existe. Realmente é como que você estava falando, viu, jovem? Realmente é verdade. Você toda a sua vida viveu uma verdade e eu vivi uma mentira. Mas em um que deixou de viver a verdade e passou a viver a mentira. Mas o Senhor existe mesmo. Por que eu não me envolvi com os irmãos? Por que, Senhor, eu não valorizei o que o Senhor tinha falado para mim? Naquele dia, irmãos, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não adianta bater a porta, você não vai fazer com que o Senhor se sensibilize, porque Ele ali está como reto juiz. Ele vai dar a mim e a você o que a gente escolheu durante toda a nossa vida, mesmo sendo salvo. Meus irmãos, vamos lá? Senhor Jesus, Ele diz assim, ó, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, final de Apocalipse 20, isso aqui, tá, irmãos? Diz o quê, ó? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, o próprio Filho também se sujeitará àquele, bota aquele na sua Bíblia com letra A maiúsculo, aquele que todas as coisas lhe, para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Aleluia! Aí você vai dizer, tá, irmãos, tá, irmão, realmente há ressurreição. Mas e como é que ressuscita? Como é que vem os mortos? Será que eu vou ter a mesma aparência? Será que eu vou ter o mesmo corpo? Será que eu vou conhecer a irmã que era minha mãe, que mais estava próxima de mim? Será que eu vou conhecer? Será, irmão? Paulo respondeu. Vamos lá, a partir do verso 35. Antes, vamos ler o verso 33 e 34. 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem conversado com muita pessoa que corrompe seu bom costume, irmão? Essa pessoa que você conversa, depois que você deixa de falar com ela, como está a sua fé? Você está sentindo corrupção? Você sabe que a palavra na Bíblia, corrupção principalmente, é eu buscar tudo que não é Deus em primeiro lugar. Isso é corrupção. Tudo que eu busco em primeiro lugar que não é Deus, eu sou um corrupto. Corrupto não é aquele que engana as pessoas, não. Na Bíblia, não. Na Bíblia, corrupção é eu dar valor ao que é inferior em relação ao superior. Porque ninguém é maior do que Deus. Aí diz o quê? Verso 34, aí ele vai dizer, ó, tornai-vos a sobriedade. Irmão, a gente tem que tornar a sobriedade. Amém. Efésios capítulo 5 diz o quê? Não sede insensatos, prudentes, compreendendo qual a vontade do Senhor. Quando a gente é insensato, a gente vive como incrédulo. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, tornai-vos a sobriedade. O que mais? Como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Muitos de nós ainda não têm conhecimento de Deus. Nós conhecemos Deus só por ouvir falar, nós não temos comunhão íntima com Ele. E isso é para vergonha nossa. Porque Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Amém. Deus está acessível a nós todo momento. Só basta pela prática, gente. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas é o que a gente faz? Oh, Senhor Jesus. Acabou-se, não ora mais nada, não invoca. O que é que diz lá? A passagem do Senhor, acho que é em Crônicas, se eu não me engano. Não é Crônicas de Jeremias, diz assim: então me invocareis. Então me invocareis. Que mais? Passareis a orar a mim. O invocar sempre deve nos levar à comunhão com Deus, a orar ao Senhor. Não é invocar por invocar, como um chavão, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, sem realidade nenhuma, como muitos coríntios faziam, irmão. Aí Paulo diz: eu vou fazer vocês compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus
senão pelo Espírito Santo. Se você está dizendo isso, que Jesus é o Senhor, cuidado do juízo, porque se não for em realidade, Deus vai cobrar de você. Irmãos, eu fiquei impressionado, um rabino me disse, que a palavra Yahweh, que é o eterno, ou o eu sou, um judeu, para falar numa reunião na sinagoga, ele tem que lavar a língua 7 vezes. Mas ele não tem realidade nenhuma de Deus, irmão. Porque quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus. Mas e nós, irmão? Que temos o nome do Senhor. Que o Senhor nos ensinou a prática de invocar o nome do Senhor. Será que nós já estamos invocando ou a gente já se tornou formado em invocar? Não precisa mais. Não, eu já invoquei demais, não precisa mais não. Tornai-vos a sobriedade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora bem rápido, verso 35. Mas alguém dirá, o que é que ele dirá? Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Essa é a pergunta ou não? Hein, irmão? Essa é a pergunta ou não? Como ressuscitam os mortos? Como é que é isso? Como é que é essa ressurreição, Paulo? Se não é a ressurreição ali que aconteceu com Lázaro, se não é aquela ressurreição que aconteceu ali com Dorcas, mas como é que é isso, Paulo? E em que corpo vem? Se é um corpo diferente, em que corpo vem? Paulo respondeu. Verso 36, ele começa com a palavra muito amável. Insensato. Insensato. O quê? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Paulo disse, para poder nascer, tem que morrer. Porque você semeou. Aí o que é que diz o verso 37? E quando semeias, diz o quê? Não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Irmão, sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Que quando Adão pecou, escute isso, quando Adão pecou, Adão, ele foi criado por Deus, diretamente. Por isso que no livro de Lucas ele vai ser chamado de Filho de Deus. Podem ler, Lucas capítulo 3, quando vai falar da genealogia de Jesus. Aí vai dizer, Adão, filho de Deus. Por quê? Porque foi criado diretamente por Deus. Tudo aquilo que foi criado diretamente por Deus é filho de Deus também. Por isso que os anjos são chamados filhos de Deus. Mas nós não fomos criados diretamente por Deus. A Bíblia diz que de um só ele fez toda a raça humana. E nós descendemos de Adão depois da queda. Não foi Adão perfeito quando Deus o criou. Isso a gente tem que atentar para isso. Então o corpo que eu e você está trazendo hoje, não é esse corpo que Deus tenha para nós, é em Cristo. Isso é algo muito sério, irmãos. Porque a semente que você semeia, não é a planta que germina, mas Deus tanto dá corpo da semente, como dá corpo da planta. Ele vai dizer aqui, ó, vamos lá? Verso 38. Diz o quê? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Esse corpo que você tem, que eu tenho, é uma semente. Por quê? Porque ela veio de nossos pais. Em soberania, um homem e uma mulher se uniu e eles geraram uma pessoa. E essa pessoa ela veio a partir de quê? Desses pais. Por isso, irmãos, que tem pessoas que vêm com defeito, com muitas coisas. Por quê? Porque Deus não está criando, ali Deus está fazendo a partir do que já tem. E você tem que saber, o homem está em queda, há o pecado no homem. A gente tem que ver isso, irmãos. Porque Deus não faz nada imperfeito. Deus tudo o que faz é perfeito. Aí o verso 39 diz o quê? Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, escute isso, outra a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Como é que a biologia diz que nós somos animais racionais? Se até a nossa carne é diferente da carne dos animais. E até entre os animais tem diferença, porque para mim peixe e ave era animal, ou não é? Mas Paulo não coloca não. Paulo diz, uma é a carne dos animais, outra a carne das aves e outra a carne dos peixes. Mas vocês sabem por quê? Porque o animal, assim como o homem, foi feito do pó da terra. O peixe foi feito do ar. E o peixe foi feito do mar. E as aves foi feito do ar. A palavra é fazer, é asa. Deus fez a partir do que existia.
Então a carne dos peixes, o elemento é da água. A carne das aves, o elemento é do ar. Mas a carne dos animais terrestres e do homem, o elemento é a terra. Está lá em Eclesiastes, fala isso. Por isso que Salomão falou aquilo ali. Mais adiante, vamos lá, o que é que diz? Verso 40. Também há o quê? Corpos celestiais e corpos... Vamos ler, irmãos. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos... 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Aí sabe o que ele vai concluir? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Sabe o que Paulo está dizendo? A força da glória que operar na minha vida hoje é a força da glória que eu vou ter para toda a eternidade diante de Deus. Vocês sabiam disso? O que eu vou ser diante de Deus é o que eu sou hoje. Não pense que Deus vai lhe colocar em uma glória diferente da que você viveu hoje. Porque entre estrelas há diferença de esplendor. Ou você acha que o Senhor vai me colocar na glória que Paulo vai participar? Ou vai colocar Paulo na glória que os 12 vão participar? A glória é o geral, irmãos. Mas a participação da glória tem a ver com o que a gente vive hoje. Vamos lá, o que ele diz? Parei onde, irmãos? Verso 42, né? Aí o que diz? Semeia-se o corpo em quê? Na corrupção. Ressuscita em quê? Que mais? Semeia-se em? Ressuscita em quê? Aí o verso 43. Semeia-se em? Ressuscita em? Tá vendo, irmãos? Aí o verso 44. Ressuscita corpo. Se há corpo natural. Jesus, ele tinha um corpo natural, mas quando ele ressuscitou, com um corpo espiritual. Nós temos um corpo natural, mas quando a gente ressuscitar, ou quando o Senhor voltar e a gente for transfigurado, corpo espiritual. Vocês estão entendendo? Aí o que é que mais? Vamos lá, mais na frente, o que ele diz? Pois assim está escrito. Onde é que está escrito? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 2, verso 7, né? Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Está vendo? Paulo pegou lá Gênesis capítulo 2, verso 7. E agora o que é que diz agora? O último Adão. Quem é o último Adão, irmãos? Quem é o último Adão? Vocês sabem disso? Quem é o último Adão? Cristo. Ele diz o quê? Tornou-se, ou é Espírito que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora o verso 46. Mas não é primeiro o espiritual. O que mais? E sim o natural. Depois, essa aplicação, irmãos, tem da seguinte maneira. Paulo está dizendo, não foi primeiro o espiritual, foi primeiro o Adão, o terreno. Depois é o espiritual, Cristo quando ele ressuscitou. Certo? Mas também nós podemos aplicar na nossa vida. Primeiro, nós não somos espirituais. O nosso espírito foi salvo, nós nascemos de Deus, o Espírito Santo no nosso espírito, mas nós somos muito naturais. Mas depois é o espiritual, é o que o Senhor quer que a gente seja. Ou o irmão não lembra o que Paulo falou aos Coríntios? Não sejais naturais, mas espirituais. É o que Deus quer. O homem espiritual é o ruiós, que anda guiado pelo Espírito de Deus. Agora, quem determina o tempo sou eu e você, não é Deus. Mas o que fez um homem natural tornar-se um homem espiritual? A morte e a ressurreição. Vocês estão entendendo? Dá para os irmãos entender? Então, eu por isso tenho que fazer meu velho homem morrer, minha natureza terrena. Para quê? Para que eu me torne espiritual. E o outro fato é que primeiro o corpo de Jesus foi natural, mas Jesus quando ressuscitou, o corpo dele é espiritual. Hoje nosso corpo é natural, mas quando a gente ressuscitar, ou se a gente for transformado, nosso corpo será espiritual. Amém? Vamos lá, mais à frente, irmãos, diz o quê? O que mais? Verso 47.
O primeiro homem formado da terra é? O segundo homem é? O primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno. Mas o segundo homem é do céu, Cristo. Aí ele vai dizer o que? O verso 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Irmão, nós somos terrenos. Por quê? Porque nós descendemos de Adão. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? E aí o que nós descendemos de Adão, de nossos pais, esse é o corpo semente para ser semeado. Envelhece, é corruptível, mancha, mácula. Por quê? Porque é um corpo de queda. Aí ele vai dizer o quê? O que mais? E como, o que mais? E como é o homem celestial, é que ele diz, tais também os celestiais. Verso 49. E assim, irmãos, como trouxemos a imagem do que é terreno, eu hoje e você, nós trazemos a imagem de Adão, o que é terreno. Está vendo? Paulo explicando aí. Nós não trazemos a imagem de Cristo, não. Nós trazemos a imagem do que é terreno. Aí ele diz o quê? Devemos trazer também a imagem do celestial. Por isso que Romanos capítulo 8, Paulo diz o quê? Porque Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Para quê? Para que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Está vendo, irmãos? Como é que é a coisa? Aí o verso 50, o que é que diz? Isto afirmo, irmãos, o quê? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é incorrupto. O reino de Deus é imortal. O reino de Deus é glorioso. Mas carne e sangue é queda. Carne e sangue é corrupção. Hoje, irmão, nós temos carne e sangue. Jesus, um dia, ele participou de carne e sangue. Abra aí Hebreus bem rápido. Me perdoe o tempo, irmãos, mas eu preciso passar o encargo para os irmãos. Hebreus 2. Bem rápido, Hebreus 2,14. A gente vai ver que Jesus participou de carne e sangue. Por quê? Porque nós participamos de carne e sangue. E somos o quê? Corruptíveis. Somos o quê? Mortais. Olha só, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mas Cristo participou de carne e sangue. E Paulo está dizendo aqui que esse corpo não pode herdar o reino de Deus em manifestação, porque esse corpo de carne e sangue, ele é corruptível, ele é mortal. Aí ele vai dizer o quê? Mais adiante, o que é que diz? Capítulo 15. Eu estou terminando, irmãos, peço paciência aos irmãos. Capítulo 15 diz o quê? Não, irmão. A gente está lendo capítulo 15, verso 51 agora. De 1 Coríntios. Capítulo 15, né? 1 Coríntios. Da mensagem, está nem aqui na mensagem. 51. Ele vai dizer aqui agora, ó. Eis que vos digo um mistério. Paulo, ele agora vai dar um mistério. O mistério não é só da piedade. O mistério não só é o mistério de Deus. O mistério não só é o mistério de Cristo. O mistério da vontade de Deus. Mas tem um mistério. Aí ele diz o que agora? Eis que vos digo um mistério. Nem todos, mas todos seremos transformados. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. O que é que diz? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sabe o que é que Paulo diz em nós? Se nós estivermos vivos. Você quer estar vivo? Ser vencedor vivo? É só viver na comunhão com o Senhor. Aí o que é que diz o verso 53? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Verso 30 e 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mais o verso 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o Senhor quer que a gente viva hoje uma realidade de ressurreição, para que a gente esteja com Ele na manifestação da ressurreição. Nem todos nós vamos ressuscitar para reinar com o Senhor. Que pena. Muitos vão ressuscitar para a vergonha, choro e ranger de dente, longe da glória do reino do Senhor. Por quê? Porque Deus quis, porque eu escolhi, porque você escolheu. Que possamos, irmãos, escolher viver hoje em comunhão com o Senhor, para que na revelação da sua glória nos alegremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, aleluia, Cristo de fato ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, e quando Ele voltar, os que são dele também vão ressuscitar. Amém? Perdoe, irmãos, ter avançado tanto, mas eu creio que foi necessário. O Senhor sabe todas as coisas. Se a gente guardou em nosso coração o que o Senhor falou hoje para nós aqui, o Senhor vai ter caminho em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.